Olá, boa tarde para você. Mais uma vez estamos aqui no projeto Colaborativas. Mais uma vez trazendo para vocês um tema, e é um tema um pouco intrigante: parto. Por que eu escolhi como escolhi? E aí nós vamos ver aqui o significado de escolhi. Escolhi vem do verbo escolher, o mesmo que eu adotei, eu designei, eu optei, eu preferi. Optar entre uma coisa ou outra, entre uma pessoa e outra, definir que é o certo. Mas e se eu disser a você que 95% das nossas escolhas são inconscientes? A Fabienne já trouxe aqui nessa informação na nossa última live, e ela já disse, está comprovado cientificamente que as nossas escolhas, 95% são inconscientes, quando estamos diante de uma situação, de um problema ou de algo a decidir. E com relação ao parto, isso também pode acontecer? Nós estamos aí com emoções, pensamentos, o próprio corpo falando com você neste momento. Mas hoje, neste tema, eu vou colaborar com vocês, convidando as minhas amigas a compartilhar as histórias delas. Porque, infelizmente, eu não tive essa experiência e está tudo certo. Hoje eu entendo também as minhas escolhas inconscientes que eu fiz. Vamos lá? Vamos entrar nesse universo do inconsciente? Quem vai contar isso para vocês aqui são essas mulheres do projeto Colaborativas. Fabine, conta para nós, como foi esse processo para você? Então, eu escolhi um parto natural e eu consegui chegar chegar no parto natural, sem grandes contratempos. Foi muito curioso, porque a minha experiência nesse sentido, o meu menino nasceu com um mês antes, ele nasceu de 36 semanas completas, que em algumas situações pode ser considerado prematuro, mas ele simplesmente decidiu e veio, e ele estava totalmente pronto. Chegou ali no sétimo, oitavo mês ali, né, próximo dele nascer. Eu ouvia pessoas mais velhas ali, as senhoras mais velhas falando para mim assim, chega nessa época a gente já quer que saia logo, né? E eu só pensava internamente, eu quero que ele venha no tempo certo, que ele esteja pronto. Era a única coisa que eu pedia. Eu não queria nem mais nem menos. Só que ele estivesse pronto, porque para mim estava confortável. A gestação foi, eu acho que é uma coisa muito natural. Algumas mulheres sofrem muito com enjoo, sofrem com mal-estares, dores nas costas, mas eu não tive isso. Então, a minha experiência como gestante foi agradável, foi confortável. Então, eu não tinha pressa de me livrar dessa condição. E no dia que ele nasceu, nós havíamos programado não, que foi assim, em cima da hora. No dia me disseram, opa, hoje a gente vai tirar foto. Meu Deus do céu, já tinha programado ali desculpa, um ultrassom, que era o ultrassom que estava programado, era para ser o penúltimo, pelo menos. Talvez mais dois, né, que ainda tinha mais tempo aí, mais 4 semanas pelo menos para vivenciar isso. E 2h30 a gente fez o ultrassom. O médico disse: Olha, tá tudo bem, tá encaixado, ele já tá pronto para nascer. Você acredita que ele ouviu? Ele ouviu e disse: Opa, tô pronto, não vou ficar aqui perdendo tempo. 4 horas da tarde, eu estava tomando café e ele resolveu aparecer, resolveu dar sinal de ó, tá na minha hora. Então, a minha escolha pelo parto natural, eu fiz conscientemente. Durante o tempo de gestação, eu fui lá, estudei, pesquisei, analisei todas as possibilidades que eu tinha disponível ali de informação. Inclusive, tinha um médico que eu seguia nas redes sociais e ele passou muitas informações
a respeito dos tipos de parto. E ele colocava que a cesárea, na verdade, ela não é nem considerada como parto, ela é uma cirurgia de grande porte. E por isso, eu tenho medo de uma microcirurgia. Esses dias, há tempos atrás, eu tive que fazer uma microcirurgia no pé e já fiquei morrendo de medo. Então, o meu medo era passar por uma cirurgia, independente de qual for. Então, eu podendo evitar, eu evito. E sabendo que o parto natural, o corpo da mulher já está preparado para isso, as memórias celulares já estão prontas para vivenciar isso, eu entendi que está tudo bem. É isso que eu vou viver e eu escolhi isso. Então, eu procurei conhecer o máximo que eu podia a respeito do parto natural. O meu desejo era fazer um parto em casa, mas o meu entorno não permitiria isso. As pessoas no meu entorno não permitiriam, por mais que fosse um desejo íntimo, assim, sabendo que isso seria bom para mim, isso seria bom para a criança e tudo mais. Então, o que que eu fui? Eu fui no meio termo. Eu estava fazendo todo o acompanhamento e o parto também seria e foi pelo sistema público. Então, eu fui dentro daquilo que eu podia controlar, né, aquilo que eu podia conhecer a respeito, eu fui conhecendo. E uma coisa que eu fiz foi procurar uma profissional, uma doula, né? Que antigamente as mulheres tinham sempre outras mulheres para acompanhar nesse momento. Além da parteira, tinha alguém que estava ali, uma irmã, uma vizinha, uma amiga, a mãe, muitas vezes, mas uma pessoa próxima que estava ali para cuidar da mulher, não somente da criança, somente do nascimento, porque existe a experiência do parto, de que é da mãe, e a experiência do nascimento, que é da criança. Então, muitas vezes a gente negligencia isso e a experiência não é muito, acaba não sendo muito interessante, nem para a criança, nem para a mãe. Ou muitas vezes tudo bem para a criança e a mãe acaba vivenciando alguma situação que não é muito agradável, que são as violências obstétricas que muito se ouve falar. Então, eu procurei essa profissional, mas eu procurei lá no finalzinho da gestação. Então, eu tive a oportunidade apenas de fazer um encontro com ela. Eu não tive tempo suficiente para conhecer todo o processo que eu iria vivenciar. Mas no dia ela pôde estar comigo e por mais que ela estava ali como enfermeira, que ela era enfermeira do hospital da maternidade onde meu filho nasceu, ela estava ali como enfermeira, mas ela também fez o seu papel como doula. Então, isso me deu muito conforto, porque estava alguém ali olhando por mim, cuidando de mim, coisas que nem sempre é possível, principalmente no sistema público. Então, a minha experiência com o parto natural foi muito mais agradável do que para outras mulheres, com certeza. No entanto, não foi assim, não foi totalmente com conhecimento completo. Na minha ideia, eu queria ter o conhecimento completo. Eu vou sentir essa questão aqui, vou vivenciar isso aqui, isso aqui. Eu fui às cegas, mas um pouquinho direcionada. Então, a minha indicação é quem estiver procurando um parto natural, primeira coisa, conhecer um pouco mais sobre o hospital onde você vai ser atendida, né, a maternidade e tudo mais. Eu fiz a escolha, eu fui conhecer a maternidade, eu fiz essa escolha por ser no momento era a maternidade referência na minha região e é reconhecido como um hospital amigo da criança. Então, essa foi a minha escolha. Poxa, o nascimento precisa ser bom, né? Precisa ser uma boa experiência para ele. E ele precisa ser bem cuidado, né? Nesses primeiros momentos.
e não conhecia equipe, não tinha um vasto conhecimento de quem poderia estar ali, mas eu tinha uma pessoa, que era essa enfermeira e doula, que estava ali naquele momento cuidando de mim. Se ela não estivesse naquele dia como enfermeira, né, no plantão dela, eu teria chamado ela como doula, porque o sistema público permite que você tenha uma outra pessoa para lhe auxiliar. Então, esse tipo de coisas é interessante que seja dito, que as pessoas tenham conhecimento, as mulheres tenham conhecimento que pode contratar alguém para estar ali cuidando dela, cuidando para que seja feito da melhor forma possível. E uma das coisas que eu já tinha conhecimento do que eu havia aprendido, pesquisado, e também por conhecimento também com a doula, uma coisa que eu fiz, eu gostaria de ter feito uma carta. As mulheres podem fazer uma carta, que onde você coloca o seu pedido de como seja o parto. E eu não tive tempo de fazer isso, porque ele veio antes do tempo, né? Antes do que eu estava programada. E o que eu fiz, cheguei e disse, o médico que estava lá em plantão naquele dia, eu já sabia que era um médico intervencionista. O que é isso? Ele vai procurar fazer uma intervenção de alguma forma para agilizar o parto, ou vai evoluir para uma cesárea e tudo mais. Então, eu já sabia disso. Né? Quando eu soube que era ele, eu já sabia que poderia dar alguma questão aí. Então, a primeira coisa que eu fiz, quando ele me fez umas perguntas ali, eu cheguei e disse: eu não quero nenhum tipo de medicamento. Então, a menos que eu viesse a pedir uma anestesia, uma questão assim, aí sim ele poderia me dar. Mas é uma coisa que as mulheres precisam saber. Vocês podem é, pedir o que vocês querem e o que vocês não querem que sejam feitos. Ah, eu não quero que seja feito toques desse tipo, eu quero que seja uma coisa mais natural, mais confortável, que me deixe no meu tempo. Então, tudo isso são coisas que precisam ser ditas e que podem ser feitas. O meu filho nasceu quase um mês antes, não, deu um mês antes, né? Porque em geral são 40 a 42 semanas, né? Então, meu filho nasceu com 36 completas. Na carteirinha dele está escrita que ele nasceu com 39 semanas. O que eu entendi disso? Uma, que ele já estava pronto além do tempo, né? Estava mais adiantado. E como ele era para nascer 4 semanas depois, eu sabia que a maternidade na minha cidade estava para ser aberta. Eu já tinha ido visitar a outra maternidade na cidade vizinha. Eu já sabia que era um hospital amigo da criança. Lá eu tinha o contato com a doula, que era daquela cidade. O que eu entendi no processo que aconteceu? Eu provoquei e ele entendeu, poxa, eu tô pronto, né? Depois que o médico no ultrassom disse, ele já tá pronto, a hora que ele quiser nascer já não precisa mais segurar. Eu entendi que ele pensou, poxa, tô pronto, a minha mãe tá com medo de nascer aqui, então eu vou adiantar as coisas que vai dar certo, porque se eu tivesse esperado um pouco mais, teria entrado na época de pandemia, pensa só, época de pandemia que já não poderia mais ter acompanhante, teria que nascer na minha cidade e não no hospital onde eu tinha escolhido. Não teria o acompanhamento da doula, porque ela talvez estivesse em plantão naquele dia, né? Uma possibilidade de estar em plantão num outro hospital e não poderia estar comigo. Então, várias coisas me levam a entender que as coisas se ajeitaram para nascer naquele dia, compreende? Então, foi uma experiência assim um pouco atropelada, mas deu tudo certo e foi uma boa experiência. Por que eu escolhi o parto natural? E
cuidei para que tivesse um acompanhamento, né? A minha ideia era que tivesse mais encontros com a doula para conhecer melhor, mas não houve, né? Por essas questões que eu comentei. Mas por que que eu escolhi o parto natural? Porque eu dizia assim, eu não sei se eu vou repetir isso, ou seja, eu não sei se eu vou querer ter outros filhos, então eu quero ter uma boa experiência. No entanto, se eu escolher ter outros filhos, eu também quero ter uma boa experiência. Eu não quero ter uma experiência traumática para evitar isso. Poxa, não quero, entendeu? Então, um dos meus maiores medos era justamente evoluir para uma cesárea, que era uma coisa que eu tinha medo de fazer, né? Por ser uma cirurgia de grande porte. Enfim, essa é a minha contribuição hoje. E o que eu quero colocar, deixar para as mulheres pensarem, é que quando você escolher um parto natural ou um parto cesárea, pesquise, se aprofunde, não deixe que os outros tomem escolher por você. Porque além das escolhas inconscientes, ainda tem a influência das outras pessoas, que faz muita diferença, seja um médico que vai induzir para uma, para uma cirurgia, seja a fala de algum familiar que vai te tirar a coragem de fazer um parto natural ou um parto cesárea, porque existem os dois lados. Tem gente que tem medo do parto natural e tem gente que tem medo do parto cesárea. Então, são as duas vertentes. E cada um tem as suas razões e tá tudo bem, independente de qual for a sua escolha. É isso, meninas. Quem gostaria de contribuir? Bom, vou falar a minha experiência, então. Na época da Fabienne, as meninas que são mais novas, vocês já tiveram, assim, o poder da escolha, né? E conhecer a maternidade, conhecer o lugar que vocês queriam ter. Na minha época não tinha tanto assim. Há 37 anos atrás, foi minha primeira filha. Eu tinha 19 anos quando eu fiquei grávida. Então eu tinha muito medo, não tinha minha mãe. E eu tinha vergonha de perguntar para as pessoas como que era. Então, pela minha experiência, que eu estudava, tal, eu fui, não, quero ter um filho normal, apesar de ter medo, mas eu quero ter normal, que é uma experiência menos traumática para a criança. E tudo, né, foi encaminhando para normal até que, no meio da gravidez, começou minhas cólicas de bem. Tive muita febre, era um médico aqui da minha cidade. Aí encontrei uma médica na cidade vizinha, que eu tinha boas referências dela, e fui com ela. Ela me tranquilizou desde a primeira consulta, eu estava com o sétimo mês da gravidez. Não, pode ficar tranquila, que a gente vai, essa criança vai nascer no tempo dela, e pode ficar tranquila que a gente vai cuidar. Aí eu senti confiança e fui para ter o parto com ela. Tive todos os sinais que a mulher tem do parto normal. Chegando lá, eu não tive dilatação. Aí depois a bolsa estourou, ela sentou e veio conversar comigo. Falou: olha, eu só te falo uma coisa, eu vou entregar seu filho sã e salvo na tua mão. Mas chega um momento que a mulher tem que fazer uma escolha. A água pode escurecendo e essa criança entrar em sofrimento de parto. Então vamos fazer uma cesárea? Eu não tive dúvida, vamos fazer uma cesárea. E por que que eu tinha medo da cesárea também? Porque eu via muitas reportagens que os médicos esqueciam instrumentos na barriga da mulher. Eu via as mulheres andarem assim, né, por causa da anestesia. Não é tudo isso, que cada um tem o seu tempo de transição, cada corpo responde diferente. Lógico que dói, mas não é aquela coisa que me pintavam também. E de fato, ela nasceu bem. Tá, aí depois fui para o segundo parto, a mesma coisa, muitas cólicas de rim se repetiram. E esperei para ter normal. Falou, se o primeiro foi cesárea, e já era quase 4 anos de um para o outro, então vamos esperar. Você quer ter normal, vamos esperar ter normal. Internou, pôs o soro para ocorrer a dilatação. Quando ela chegou, que estourou a bolsa, estava escura a água da bolsa. Ela falou: a criança está entrando em sofrimento. Vamos de novo para a cesárea. E a terceira eu nem tive escolha de esperar, porque eu fiquei grávida, meu menino tinha 11 meses quando eu fiquei grávida da terceira. E era muito recente, e eu já tinha passado por uma cirurgia para tirar essa pedra que estava judiando de mim.
eu não tive escolha. Mas as três foi com a mesma médica, as três foi uma boa cesárea, eu passei bem, não tive contratempos. É lógico que a gente precisa de um repouso maior, de um cuidado maior. Mas eu tive, sim, um apoio muito bom do marido, da minha tia, que eu fui criada com ela depois que eu perdi meus pais. Eu sofri depois com a amamentação, da primeira, do segundo, do terceiro, nem tanto, porque eu já sabia o que faria, né? Que a gente tem. Por isso que é importante a gente ter uma contribuição de pessoas, né? Porque a médica ensinava como fazer massagem no seio, com olhinho, era toda aquela preparação. Ainda mais o primeiro filho, para dar o bico, para fazer o formato do bico do seio. Aí o que acontece? O seio racha, né? E mesmo chorando, você está lá amamentando a criança. A médica falava, pode amamentar, tranquilo. Só dá uma limpadinha no bico do seio antes de você amamentar. E a terceira experiência foi mais tranquila, porque a terceira eu já sabia de tudo isso, eu já comecei bem antes a fazer todo esse processo. Então é muito importante, hoje em dia, que vocês que a gente pode escolher, né? Antigamente não tinha tanta escolha. E hoje o SUS, né? Ele tá mais preparado. Antes as mulheres sofriam muito. Era um corte na horizontal, se não desse era na vertical. E hoje o SUS está bem humanizado, vamos dizer assim. E hoje também, pelo plano de saúde, as mulheres têm acompanhamento, aprende a dar banho no neném, tudo antes, tem toda uma preparação, né? Toda uma ajuda, como pegar o neném, que as mulheres, as mães de primeira viagem tinham medo de como dar banho, tinha que contar com outras pessoas para ajudar no primeiro banho. Eu me lembro que no primeiro banho da minha filha mais velha, eu chorei, porque eu lavei, dei banho, virei. Depois eu não conseguia virar ela de costas, eu tive que pôr na toalha, para depois voltar na banheira. Mas eu queria dar banho nela sozinha. Já o segundo e a terceira foi lá rapidinho, que eu já tinha experiência, né? E é isso aí, pessoal. Espero ter contribuído com vocês. Então, eu tive escolha, mas depois eu tive que escolher de novo, né? Fazer a cesárea. Mas não fiquei culpando ninguém, fiquei tranquila. E para você, já, como é que foi? Eu, eu tô rindo porque eu falei assim, gente, essas meninas saiu da onde? Porque a minha história de parto foi totalmente ao contrário. Não teve essa tanta coisa boa, não. Meu Deus do céu, será que só foi eu que sofri? Eu tô rindo, imaginando assim, mas rindo assim, porque eu falei assim, gente, não é possível que eu tava na punição, que eu nasci para sofrer. Meu inconsciente tava me punindo. Então, assim, né? Eu tive três filhos e hoje eu entendo, é claro, falar do autoconhecimento, né? Depois do autoconhecimento, por isso que a gente está com esse programa aqui, né? Colaborativas, para trazer esse conhecimento, porque na minha época eu não tinha nada de conhecimento, eu não sabia de nada. O SUS era uma coisa muito ruim. E isso eu estou falando da minha experiência. Então, gente, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, compartilhe o nosso perfil no YouTube, porque, gente, se vocês acompanhar a vivência dessas mulheres, eu tenho certeza que vocês não vai precisar passar por tantas coisas como a gente passou. Porque na minha experiência foi tudo ao contrário. Eu tive três filhos, imagina se tivesse sido bom, né? Tinha 10, né? Eu falei assim, passando tudo isso, então eu tive três. Eu tive três filhos e eu não vou maquiar aqui, tá? Eu vou falar o natural. A minha primeira filha, o que aconteceu? Eu tive um relacionamento, um namorado, e fiquei uma vez com essa pessoa e fiquei grávida. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha mãe, né? Já contei um pouquinho, só meu pai não conversava essas coisas, não falava. Quando eu apareci grávida, ele ficou muito nervoso, né? Então eu tive que sair de casa totalmente despreparada, totalmente sem conhecimento nenhum, sem ajuda, sem comunicação, sem nada. E aí o que aconteceu? Essa criança foi crescendo natural
em mim, e na minha percepção, hoje eu vejo a inocência. O dia que tiver que sair, todo mundo não ganha. Na hora que quer sair, a criança não sai. Vai ser esse dia. Eu não fiz pré-natal, eu não tomei vacina, eu não fiz nada. O dia que a dor apertou, eu fui no hospital e aí pede, né? Que hoje tá mais assim, mas aí, cadê sua carteirinha da gestante? O que é isso? Cadê no seu. Mas. E a criança querendo nascer, querendo nascer. E eu só pensava o seguinte: vai sair. Vai sair, porque um tanto de gente não fica grávida e não sai. Vai demorar mais um pouco. Então, eu fiquei uma madrugada e um dia inteiro para essa Nayara sair e não saía. Né? Tipo assim, vinha as contração e o médico falou: vamos esperar até a noite, se não nascer, a gente vai fazer uma cesariana. E o que eu pensava? Quando ele falou, se não nascer, né? O que a Fabine falou do neném dela. Eu falei, ela vai nascer. Ela vai nascer. Detalhe, não sabia o que era, tá? Eu tô falando hoje porque era a Nayara, né? Não sabia o que era. Já pensou se fosse 2? Hoje eu fico me perguntando. Gente, não faça isso, tá? Não faça isso, vá no médico. Então, o que aconteceu? Eu falei, eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Eu não tenho mãe. O meu pai não quer saber de mim. Já contei aqui em outros vídeos. Meu pai era o meu herói. O meu mundo caiu. Imagine se eu fizer uma cesariana, porque a gente escutava isso que a Hilda falou, que a mulher morria, que a mulher descadeirava, que a mulher não podia varrer a casa, que ficava frouxa, que ficava isso, que não sei o quê. Então, isso tudo estava na minha cabeça. Então, eu falava assim, eu não posso fazer esse trem, não. Eu não posso, vai ter que sair, vai ter que sair. Então, eu não tive... O meu inconsciente com o consciente se combinou ali e falou, vai sair. Não tinha opção de uma cesariana. Só que isso eu tô contando engraçado porque já passou, mas naquela época foi muito doloroso, foi muito sofrimento. Eu me sentia, eu olhava para aquelas mulheres que na minha época, quando eu ganhei na Yara, podia ficar no quarto, né? Junto, acompanhante. Hoje também, quando eu ganhei o Rômulo Augusto, não podia. Mas aí eu podia ficar sozinha num quarto só para mim, né? Porque era tudo misturado. Você vê, o tanque evoluiu, porque na minha época tinha mais de 10 no mesmo quarto comigo, no preparatório, né, para ir ganhar, não do depois que ganhava. Então eu pensava assim, eu começava a ver aquelas mulheres lá com a outra e eu não tinha ninguém lá comigo. E eu falava, eu não posso ter cesariana, quem que vai cuidar, quem que vai dar banho, quem que vai... Então eu não me permiti nem ter essa opção. Só que isso causou muitas dores em mim, muita, porque eu não sabia nada. Para vocês terem ideia, a enfermeira me obrigou a dar mamar, porque eu falei, não, deixa, meu peito tá doendo agora não. Ela falou, não é agora não, tem que dar. Eu não tinha feito essa massagem no peito, quando a menina grudou no peito, eu quase, nossa, gente, então assim, vou resumir, porque senão vai ficar muito longo. Então eu não sabia que tinha que preparar o peito, eu não sabia que eu tinha que dar mamar, sentar. Eu não sabia, hoje não tem mais isso, mas naquela época disse que não podia molhar o cabelo, né? Aí eu fui tomar banho, entrei debaixo do chuveiro. Quando a enfermeira viu debaixo do chuveiro, me puxou. Não, já tinha molhado a metade e ficou a metade seca e a metade molhada. Então, assim, quando... Gente, o trem foi tenso e eu falo assim, não é possível que eu era tão inocente assim, mas eu acredito que ainda tem gente assim, porque não é possível que era só eu. Por isso que eu tava rindo quando a Hilda tava contando tão bonitinho, e a Fabienne tão bonitinha. Eu falei, gente, não é possível que ninguém falou essas coisas. Então, resumindo para a gente fechar. E aí, quando eu engravidei a segunda gravidez, penso o pânico. Por quê? Lembra de tudo que eu passei? Da dor no peito, do machucado. E aí eu vou contar aqui, eu não sei se eu posso contar, eu vou mudar a palavra. Eu tive ela normal, só que eu não estava preparada. Lembra que eu falei que eu só tive uma relação? Então eu não estava preparada. Então a bichinha teve que rasgar lá um pouquinho, né? Então isso tudo eu registrei. Quando eu engravidei do meu segundo filho, que foi o Arthur, eu entrei em pânico. Imagine uma pessoa entrar em pânico. Só que eu falava, e agora? Ele vai sair, tem que sair, mas não quero passar tudo aquilo que eu passei de jeito nenhum. E eu comecei a criar estratégias para me pagar o parto. E eu comecei a criar estratégias para me pagar uma pessoa para ficar comigo, para me pagar uma pessoa para limpar a minha casa, porque todo mundo falava que a cesárea você não pode fazer nada. E eu pus aquilo na minha cabeça.
É como se você ficasse imprestável. Não é assim, né? Mas, o que eu fiz? Eu vendia Natura, Avon, bijuteria. Final de semana eu lavava roupa com uns homens que tinha perto de uma obra, perto da minha casa. Aí eles eram de outra cidade, eu comecei a pegar roupa para lavar. E eu paguei, porque eu não queria mais passar por essa experiência do parto normal. E hoje eu vou falar para vocês, eu não com vergonha, porque eu sou uma pessoa que não tenho vergonha, mas eu fico constrangida de saber que eu, com 22 anos, não sabia nada da vida, nada, nada, nada nessa questão de feminino, desses cuidados mínimos, né? E nem esse poder de escolha que a gente tem hoje. E o SUS hoje está muito evoluído, né? Hoje tem maternidade própria só, na gravidez você faz todo aquele preparo, não, mas eu não tive. Então, hoje eu vejo assim como mudou, né? Muita coisa. Então, assim, compartilhei um pouquinho aqui com vocês, né, da minha história. E aí, quando veio o Rômulo Augusto, vou contar só isso aqui rapidinho. Foi assim, eu falo para os meninos, não fica com ciúme, porque assim, eu vivi a maternidade. Então, por que eu tive o terceiro? Para viver a maternidade e registrar que não é ruim, porque as outras duas foi muito tenso. Então, do Rômulo Augusto, eu era aquela grávida que era linda, maravilhosa, aqueles vestidão. Fiz ultrassom, fiz book de gravidez. Tive o parto que eu queria, eu falei, vamos deixar. Na hora, se vir normal, nós faz normal, se vir cesárea, nós faz cesárea. E aí, quando adivinha o que aconteceu? Veio cesárea. Eu senti Olha para você ver, foi confuso o terceiro. Eu senti a contração, fui para no intuito, porque eu estava sentindo as contrações, chegou lá, fiz cesárea. Ele não virou, e aí eu fiz a cesárea. E aí eu operei, né? Aí chega, né? Tá bom. Mas, assim, essa é a minha contribuição aqui com vocês. Eu vou chamar a Fabienne, né, para trazer a, a experiência dela, mas a minha acho que foi totalmente ao contrário. Mas é isso, e o importante que hoje está aqui, né, todos bem, lindos, maravilhosos, com saúde. E eu falo, né, eu falo muito isso. A Simone fala, eu copiei dela, né, mas tem que honrar ela. Nada é por acaso, porque a Nayara, né, não teve acompanhamento de nada, e hoje está aqui, né? Firme, forte, saudável, linda, maravilhosa, né? Então, nada é por acaso, né? Então, aqui é Fabiana Isadorosni, eu quero trazer um pouco de como foi a minha experiência com a maternidade, com o parto e tal. Eu, desde que eu engravidei, eu estava pesquisando e me inteirando do assunto de como seria, o que seria melhor para a criança, o que seria melhor para a mãe e tudo mais. E dentro de tudo que eu estudei, o que eu tinha conhecimento na época, eu vi o quanto o parto cesárea poderia ser traumático para a criança. E o quanto isso também implicaria na mãe, pois afinal é uma cirurgia, né? E eu tinha muito esse medo da cirurgia. Então, por ser uma questão mais natural e tudo mais, todas as explicações conscientes que eu adquiri naquele momento, eu entendi que o parto natural seria o melhor e era o que eu estava me preparando psicologicamente e fisicamente para ter o parto natural. E aí, cuidando da gestação e tal, no entanto, chegando ao final da gestação, faltava ainda uns 20 dias mais ou menos para minha filha nascer, e eu estava bem tranquila. Última consulta com o médico pediu para fazer alguns exames do coração, do batimento cardíaco da criança, e naquele dia foi constatado que ela estava em sofrimento fetal. Foi o dia em que eu fiquei mais nervosa na minha vida. Acho que eu não tenho referência de em outra situação eu estar assim tão nervosa com o que iria acontecer. Porque eu queria o parto natural, queria que fosse, né, tudo tranquilo e tal, e eu tinha que, naquele momento, tomar uma decisão de fazer a cesárea. Então, por uma questão de ela estar em sofrimento, eu optei pela cesárea. Não tive nenhum, não faço ideia do que é ter uma dor de parto. Não tive essa referência, não tive nenhum sintoma, mas simplesmente foi digamos, uma decisão racional naquele momento. Precisava tirar o bebê para que ela não sofresse consequências em relação ao atrasar esse parto. Ela já estava em sofrimento. E aí,
me preparei para a cirurgia e tal, e foi aquele momento. Então, a cirurgia foi tudo ok, o parto foi tudo, né, tranquilo, mas eu não consegui viver a experiência que eu queria. E isso me fazia cobrar de mim mesma, considerando que a gente sabe sobre as escolhas inconscientes que a gente fala tantas vezes aqui, né, que as meninas trouxeram sobre suas escolhas inconscientes, a comunicação com o bebê e tal, né, tudo isso, a escolha inconsciente da mãe e a escolha inconsciente do bebê também. Então, eles estão ali em simbiose e trazendo isso tudo à tona. Eu me cobrava de o porquê eu não consegui ter o parto natural. Era uma autocobrança. Por mais que eu não falasse isso para ninguém, eu me julgava. Poxa, mas se eu tive, né, tem toda essa escolha inconsciente exercendo ali poder sobre as coisas que estão acontecendo com o meu corpo, com o bebê e tudo mais, por que que ocorreu isso de precisar de uma cesárea e não, digamos assim, não ir para um parto natural como eu gostaria? Então, eu me cobrava muito isso. Inconscientemente, eu estava me prevenindo de viver experiências que depois eu fui perceber em constelações, em processos terapêuticos, no qual eu tive acesso a memórias de outras vidas, que em outras vidas, outras experiências com parto, com gestação e tudo mais, não foram boas para mim, foram traumáticas. Muitas vezes em vidas anteriores eu perdi a vida num momento de parto. Tive, né, muitas situações ali que influenciaram. Depois que eu tive acesso a essas informações, essas memórias, eu entendi que inconscientemente, nesta vida, eu escolhi o parto cesárea antes de ter qualquer sintoma do parto, para que eu não vivesse o que eu vivi nessas outras experiências. Então, isso também me fez repensar sobre o julgamento que eu trazia sobre mim e sobre outras mulheres que muitas vezes escolhem o parto cesárea como uma escolha mesmo, não que elas tenham, precisou de um parto cesárea, mas eu trazia muito esse pensamento, sabendo, né, o quanto no Brasil, por exemplo, existem, a grande maioria é parto cesárea com parto marcado, então isso digamos assim, é visto dentro do sistema de saúde como algo muito negativo para o país, porque as crianças já nascem com muitos traumas relacionados ao parto, né? Então, o fato delas não terem vivido o parto natural e tudo mais, isso traz traumas para as crianças. E isso é visto no Brasil como algo realmente muito negativo, né? Visto dessa forma. E eu trazia, por ter esse conhecimento racionalmente, né? Estudando e tendo esse conhecimento, eu sabia, poxa, eu quero fazer diferente, eu quero um parto natural, quero que seja agradável, quero que seja agradável para mim e para o bebê. Mas quando eu tive essa experiência, eu tive que fazer essa outra escolha. Então, isso eu me cobrava. E aí eu também lançava um olhar de julgamento para as mulheres que faziam o agendamento da cesárea. Não era uma questão de urgência, nem uma questão de vida, nem nada, mas faziam assim. E aí eu comecei a entender, poxa, se eu tive essas experiências em outras vidas, que dessa vez, né, nessa vida eu consegui acessar essas memórias, e isso influenciou a minha decisão inconscientemente agora, muitas vezes essas mulheres que estão fazendo uma opção por um parto cesárea, pode ser que elas tenham memórias das suas ancestrais, memórias de vidas que elas viveram, que foi realmente traumático o parto, ou que houve uma morte no parto, alguma coisa assim. Então, isso fez com que eu reavaliasse esse julgamento que eu tinha sobre a escolha do parto cesárea. Então, apesar de que, claro, eu não vou defender aqui essa modalidade de parto como sendo o melhor para a criança, não é. No entanto, quando é uma questão de vida e uma questão de memórias da mulher e até mesmo da criança, que isso pode ter acontecido, e essa criança ter tido memórias em outras vidas, ela ter morrido no parto ou algo assim. Então, é um assunto um pouco pesado aqui, né? Peço desculpa aqui para vocês que estão ouvindo tudo isso, mas não tem como a gente trazer um assunto relacionado à vida sem falar de morte. É um momento muito delicado para a mulher e para a criança. Então, existem muitas coisas inconscientes acontecendo ali. Então, o meu convite aqui é mulheres que escolheram parto cesárea e que não entendem muitas vezes o porquê foi isso, apesar de que tinham as opções, entenda que pode ser que você tenha memórias lá de outras vidas, lá de trás, que fizeram com que você
trouxesse esse medo do parto natural e tudo mais. Então, isso pode ser trabalhado antes, pode ser tratado, né, antes mesmo da gestação e tudo mais. Olhar para essa questão das ancestrais, olhar para essa questão do feminino em si, toda essa visão sobre o feminino que às vezes a gente tem e traz muito essas memórias. A gente vê muitos filmes, TV, novela e tudo mais, traz muito essa questão de parto como uma coisa pesada, difícil e tal. E muitas vezes tem pessoas que têm experiências boas, tem mulheres que têm experiências boas, assim como a gente ouviu aqui algumas experiências. Algumas foram mais difíceis, outras não tanto. Então, tudo isso faz com que a gente olhe para as outras mulheres e compreenda, poxa, existe uma razão pela qual ela escolheu o parto cesárea ou o parto natural. E baixar o nível de julgamento quanto a essas mulheres. Esse é o meu convite aqui. E muitas vezes somos nós mulheres que julgamos a outra mulher. Então, é trazer esse olhar realmente de amor e sem julgamento. Essa é a minha contribuição aqui para vocês. E agora eu quero ouvir o que a Simone tem para falar sobre as experiências dela. Olá, boa tarde a todas, né? Primeiramente, já gratidão mais uma vez por estarmos aqui nesse espaço e, e pela gente se permitir, né, em estar aqui, em colaborar com as nossas experiências, por a gente se permitir também em ter esse espaço que a gente pode, inclusive, abrindo algumas coisas que são muitas vezes tão pessoais nossas, né? Mas nós ficamos disponíveis para esse trabalho, assim que eu considero uma disponibilidade para esse trabalho, porque a gente sabe que isso vai colaborar com a vida de outras mulheres. Se a gente tivesse organizado uma linha de tempo aqui, cronológica, da parte da questão de escolher o parto, né? Da maior facilidade para a maior resistência, se a gente tivesse feito isso intencionalmente, eu acho que não teria saído tão bom quanto está agora, porque eu observei a fala da Fabine, e aí depois passou para a Dailda, e assim como a Jaque falou, né, uma fala de tanta facilidade assim, né, para elas, e quando chega na da Fabienne, na da Jaque, na da Fabienne, a gente já vê mais que a gente criou ali uma certa, né, uma certa tensão. E se fosse analisado nessa questão de parto, de escolhas inconscientes, eu não é querer se empoderar em cima da dor, mas eu acho que a questão do parto, para mim, foi duas experiências tão traumáticas que, tipo assim, quando, né, eu despertei, quando eu acordei, que eu entrei no autoconhecimento, que eu percebi, que eu compreendi muitas coisas, eu falei, gente, isso não é normal. A experiência que eu tive é que as mulheres falam de gravidez, de maternidade, não foi normal para mim, não foi natural. Primeiro, por questões de eu ter muita dificuldade com o parto mesmo, e com o pré-parto e com o pós-parto, né? Porque eu desenvolvi diabetes gestacional nas minhas duas gravidezes. Eu tinha o sentimento, sim, que eu ia morrer na sala de parto. Eu tinha esse pressentimento, essa premonição. Pessoas, inclusive, chegaram, né, para mim, para falar sobre isso. A gente vê que foi com tanta facilidade, com tanta leveza, e no final ficou um pouco mais dramático, eu poderia assim dizer, né? Porque realmente eu tinha a sensação e o sentimento que eu ia morrer, nitidamente, no meu primeiro filho, né? E de verdade eu tive realmente uma experiência de parto extremamente traumática. Hemorragia, choque anafilático, EQM. Então, quando eu olho que as mulheres, né, falam sobre a maternidade, sobre a gravidez, depressão pós-parto, eu paro e eu penso, realmente não foi normal para mim, não foi natural.
não é o comum, não deveria ser o comum para outras mulheres. Até por isso que hoje a gente chega aqui com esse tema. A gente chega hoje com a experiência da Fabine, dela dizer, né, realmente procurem saber, procurem entender, né? Aí a gente chega também com a experiência da Jaque, de plena e total inocência. Eu fiz o pré-natal, eu tinha total consciência de tudo que poderia acontecer, inclusive de talvez necessitar de uma UTI para mim, para o bebê, para isso tudo. E a maior questionamento, né, no meu sistema familiar foi quando eu fui é, engravidar de novo, ter o segundo filho. Porque, na verdade, é igual quando a criança, quando nunca vê mel, quando ela vê a primeira vez, ela quer se lambuzar toda, né? Então, eu vinha de uma experiência que eu tinha diagnóstico de não poder engravidar. E quando eu vi que eu pude ter o primeiro filho, eu falei, gente, eu vou logo ter outro, antes que isso aqui cesse. Ainda mais por conta da idade, né? Quando eu engravidei a primeira vez, eu estava com 32 anos. Então, eu olhei e falei, se eu tive esse, eu vou ter outro. Se eu não morrer desse, eu vou ter outro, né? A minha cabeça funcionava assim. E então, eu parando e percebendo, né, o porquê eu tive tantas escolhas inconscientes e outras, infelizmente, foram biológicas e outras realmente foram por trauma mesmo da minha criança, né? Eu observei que eu queria muito ter um parto natural, ter um parto normal e natural, mas nas minhas duas gestações, eu fui impossibilitada a nível não de deixar que o médico escolhesse por mim, mas de ser um critério médico para poupar a minha vida, que eu teria que ter cesárea. Na primeira vez, por conta que foi um parto antes do tempo também, e eu tive complicações, né? E a escolha médica foi: vamos optar por essa cesárea urgente, né? E realmente o bebê também entrou em sofrimento fetal, e realmente foi, eu não, assim como a Fabienne falou, eu não senti o que é ter dor de parto em nenhum momento, porque eu não tive nada de dilatação, zero, o que significa realmente que talvez em outros tempos, lá atrás, se eu fosse uma mulher da idade lá antiga, de outra era, eu teria morrido no parto. E talvez era esse o registro que a minha consciência trazia, né? De ter essa experiência de sentir que o parto para mim era uma experiência de morte, infelizmente, né? E por que é bom ter todas essas nuances aqui do parto com relação ao feminino? Porque a gente pode chegar hoje e colocar isso para vocês, mulheres, e vocês teriam uma compreensão mais aprofundada do que? Do que eu posso olhar, das possibilidades que eu tenho hoje de procurar, nos mínimos detalhes, minimizar tudo isso. Então, é respeitar o seu sentir. Eu senti que aquela, para mim, era realmente uma experiência de quase morte. E realmente eu tive choque anafilático, eu tive EQM, eu tive, né? Inclusive, revelações pela espiritualidade que realmente todos iriam achar que eu parti, mas que isso não iria acontecer. Então, respeitem a intuição de vocês, respeitem o sentir. Quando eu fiz 7 meses, a minha pressão é 10/6, é uma pressão baixa. Quando eu fiz 7 meses, a minha pressão foi para 12/8 e eu comecei a sentir dor de cabeça e sintomas de pré-eclâmpsia. E eu falei para a médica, isso não está natural, o meu corpo não está bem com essa pressão 12/8. E ela falou, é normal, uma pressão 12/8 é normal, mas dentro de mim eu sabia que não era normal. Eu sabia que tudo isso estava se encaminhando para o quê? Para inconscientemente aquela memória que eu tinha guardada a nível celular, que pode ter sido até minha, mas também pode ter sido de
de outras parentes minhas, de outras ancestrais minhas lá de trás, que talvez tiveram também experiências correlacionadas como essa. Então, respeitem a sua intuição, respeitem o que vocês estão sentindo, respeite os sintomas do seu corpo, respeite as coisas que chegam para vocês e, principalmente, não guardem para vocês. Partilhem, fale com um médico, fale com uma amiga, fale com alguém da família, alguém que você confia e que entende. Vocês percebem que a gente passou aqui de um nível bem natural de parto para um nível de experiência traumática. Então, tem todas as chances de ocorrer qualquer tipo de coisa, né? Até realmente o que a gente chama dos abusos no momento do parto. Então, se você tem um sentimento, se você pressente, se você sente isso, ouça o que o seu corpo, o que sua intuição está lhe dizendo. E se você falou com alguém e aquela pessoa não deu credibilidade a você, procure outra. E se você falou com aquele médico, ele não deu credibilidade a você, procure uma enfermeira com experiência em parto, procure uma doula, procure um obstetra mais espiritual, mais espiritualizado. Por quê? Porque quando eu falei isso para a médica, eu falei para ela porque eu senti no meu corpo e no meu emocional que algo estava prestes a acontecer. E no dia que realmente eu fui para o parto do meu primeiro menino, a minha pressão foi para 18 por 24. Ela estava 12 por 8. E do nada ela fez isso. Então, eu estava tendo sinais, eu estava tendo sintomas de alerta. E, embora eu tivesse falado com aquela minha médica, eu deveria ter procurado. E aí, eu quero dizer para vocês uma coisa para a gente encerrar aqui, que é o seguinte. Infelizmente, às vezes as pessoas não vão dar credibilidade para o que você está sentindo ou para a sua intuição. Mas a sua vida é responsabilidade sua. Então, se você passou pela mão de um profissional e ele não deu credibilidade ao que você disse, ao que você sente e ao que você intui, procura outro profissional, procure outra pessoa. Você continua fazendo seu pré-natal com aquele médico, mas procure outra opção. Por quê? Porque toda vez que a gente deixa essa decisão sobre nossa vida, ou sobre a vida, né? Ali no caso de quem está gestante, do bebê, nas mãos de outra pessoa, você nega ou você esconde aquilo que você está sentindo. Isso acontece muito com as mulheres em depressão pós-parto, e é por isso que depois a gente vê realmente a calamidade acontecer na vida da mulher e da criança, é porque, infelizmente, alguém não ouviu o seu pedido de socorro, o seu pedido de alerta, o seu pedido de eminência, porque realmente é uma situação de eminência. E aí, inconscientemente, você entrega esse poder, que é da sua própria vida, na mão de outra pessoa. Era com isso que eu queria contribuir com vocês, né? E se eu pudesse ainda falar algo muito, mas muito importante, para vocês terem uma ideia, no dia do parto do meu primeiro menino, eu tive que acionar a polícia militar para mim poder ser atendida da maneira que eu precisava. Eu precisei o quê? Gritar às autoridades para mim ser ouvida. Para quê? Para que alguém me socorresse, porque naquele momento, infelizmente, dentro do hospital, numa situação ali grave, eu não tinha outra possibilidade. Então, se você realmente achar que é necessário, você precisa ir um pouco mais profundo. Mas não
fique à toa e não deixe a sua vida na mão de outras pessoas. Era isso que eu queria compartilhar com você. Já agradeço Deixa eu de voltar coração aqui um por pouquinho. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, gente. Ó, Ouvindo todas essas contribuições, você vê que nós não combinamos, né, meninas? Aqui não nós colocamos combinamos. um tema e aqui a gente fala, vamos falar sobre parto. E aí a gente começa, o que é que eu vou falar? Olha como a coisa flui. A Fabine deixou claro que o universo não conspira contra nós mesmos. Exato. A Jaque, a gente viu a inocência, a Fabiena, a gente viu vidas passadas, a Simone, a gente viu a traumatização da EQM. Isso me deu uma vontade, que eu não queria compartilhar, de compartilhar. Gente, o meu caso é rejeição, mas é uma rejeição tão intensa que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, nós aqui não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós fazemos leituras muito assertivas, né, gente, do que a gente viveu com base nas nossas experiências. Você vê as escolhas da Hilda, ela queria uma coisa, depois ela não teve o poder de escolher. E aí nós vamos falar das nossas escolhas inconscientes. Quando eu visitava uma pessoa que acabou de ganhar o neném e que a pessoa começava a contar para mim, normalmente com menos de um mês eu fazia uma visita a amigos e tal, nossa, que deu aquele corte ali e que doeu, e aí eu comecei a gritar, o meu estômago ia embrulhando, eu ia passando mal, eu ia amarelando só de ouvir a história daquelas meninas. Só de ver o que elas enfrentaram durante o parto, que a hack nas costas, aquela injeção dói muito, e que eu fiz um parto normal, que o médico me rasgou. Essas falas foram me traumatizando. Eu era adolescente, de tal ponto, não tinha 20 anos, que eu decidi não visitar mais ninguém que tivesse ganhado o neném há pouco tempo. Aí eu passei, eu só vou visitar agora quando o bebê estiver de colo e que já estiver durinho, que eu posso pegar. E eu tinha resistência até de pegar no neném, porque o neném é muito molinho, eu tinha medo dele cair na minha mão. Hoje eu entendo isso. Então, quando eu tive a minha gestação, o meu bebê foi até o 4º mês. Depois eu fiz inseminação artificial e eu gerei 11 embriões. Então, conscientemente, eu queria ter filhos. Mas inconscientemente, as minhas memórias de um feminino muito ferido, ele rejeitou a maternidade. Então, trazer isso para vocês hoje é como se nós estivéssemos abrindo a nossa alma mesmo nesse projeto Colaborativas, é uma coisa de entrega total nossa. E vem realmente da nossa dor também. Não é porque nós hoje estamos terapeutas que nós ainda não vivemos as nossas dores e que relembrar isso ainda não mexe com a gente. Então, quando eu disse, eu quero ter um bebê, o entorno, as pessoas que conviviam comigo me disseram, eu não estou pronto para ser pai. Eu mudei de relacionamento. Inconscientemente, eu entro num relacionamento com um homem vasectomizado. Com 35 anos de idade, o homem já era vasectomizado, e eu falo, de novo, eu não quero ter filhos, porque senão eu não teria me ligado a essa pessoa. Mas o meu consciente diz, não, eu só tenho 30 anos, quando eu quiser eu faço inseminação. E aí eu fui para o processo de inseminação por 2 vezes. Na primeira vez, 11 embriões. Na segunda vez, uma gestação até o 4º mês de aborto espontâneo. O tamanho da rejeição do meu feminino para a maternidade, porque eu fui criada de uma forma que eu não me sentia acolhida, amada, protegida, como a minha criança desejava, não é porque as pessoas, do jeito que elas me deram, eu não entendi. Então, aqui eu também não vou ficar aqui justificando e nem eu estou apurando o meu olhar para adultecer também. Então, mas a forma como a minha criança entendeu, ela não se sentiu acolhida. E quantas de nós não somos acolhidas, não sentimos que somos amadas e não sabemos dar esse amor? Então, eu não soube dar esse amor, eu não soube acolher a maternidade, porque eu não tinha amor nem para mim.
E quantos de nós temos isso na nossa intimidade e nós não temos nem coragem? E eu teria coragem, gente, hoje de falar isso? Não. Eu comecei a live e falei, vou contribuir, não, vou passar para as minhas amigas. Mas olha a profundidade do que elas trouxeram. Hoje, essas mulheres incríveis trouxeram uma cura para a minha vida. E eu agradeço a vocês, porque vocês conseguiram fazer com que eu expressasse isso que está aqui dentro da minha alma, que eu nunca falei. Então, esse projeto está trazendo curas para nós que estamos aqui dentro também. Enquanto nós estamos falando com vocês, essas mulheres hoje me trouxeram. Eu falei, nossa, que perfeito que Fabine está falando. Nossa, que difícil que Jaque está falando. Olha que incrível que Fabienne trouxe. E olha, aí eu falo, nossa, o que eu fiz? E é sobre isso, gente. O que eu fiz? E o que você está fazendo com você? Então, eu só posso agradecer a essas mulheres incríveis, essa cura, que essa janela gigante que abriu aqui na minha mente hoje, que me permitiu até expressar, sem muito protocolo, o meu sentimento. Porque quando a gente está com o feminino ferido, nós não sabemos maternar. Quando eu me rejeito, quando eu me sinto abandonada, eu me sinto sozinha, não tem universo que vai me ensinar a acolher outra pessoa. E hoje nós temos aprendido isso através dos nossos processos de cura. Então, assim, nossa, eu estou aqui com o coração leve, alegre de estar aqui, de ter ouvido vocês, não sabia nem o que cada uma ia falar, e, no entanto, eu senti um, um aconchego aqui hoje, que está tudo bem a gente existir do jeito que a gente existe, está tudo bem, tudo como foi, e que a gente agora é olhar para isso e procurar fazer diferente. Gratidão, meninas, por este momento de cura na minha vida, eu agradeço a vocês. A Jaque está querendo falar aqui, eu passo para a Jaque. Eu não posso encerrar, né? A gente encerrar sem falar isso, né? O que acontece? Você falou, né? E aí tem uma palavrinha que a gente usa muito na sistêmica, que é ressignificar. Você não é a sua dor, você não é o seu passado. E ouvindo você falar e a cura acontecendo, acho que cada uma está reverberando essa cura. Eu mesmo inconsciente tinha, sim, o desejo de ser mãe, mas ainda estava no inconsciente querendo provar à minha mãe que eu ia ensinar ela como que é ser mãe, porque eu não tive, então eu queria fazer. E aí eu ressignifiquei, estou até emocionada na minha terceira gravidez, porque as duas foi muito traumática, né? E na terceira eu vivi a experiência de estar grávida, de me cuidar, de permitir dormir, porque pensa na pessoa que dá sono quando fica grávida, né? A mulher grávida. Eu me permiti fazer o book, eu me permiti usar roupa de grávida, eu me permiti deixar a criança, né? Vamos dizer assim, escolher, né? Se vinha normal, se vinha cesáreo. Então, eu ressignifiquei, e nesse ressignificar, também acolhi o meu feminino, também acolhi a minha criança, e o meu filho reverbera isso, porque, né, ele reverbera, então ele fala, quando eu casar, eu vou ter 5 filhos. Ele fala isso, ele tem 10 anos. E todos os partos eu vou assistir. E que quando eu olho para ele, é a ressignificação pura. Por quê? Porque o meu marido, ele é o primeiro homem que eu me relacionei depois que eu me casei, né? E que a gente construiu, estamos construindo, porque não é fácil, tem dia que a gente quer matar, mas a gente não mata. Um relacionamento saudável entre pai, mãe e filho. Então, agora o meu filho está liberado para o campo do pai, que a gente vai fazer uma live sobre isso, né? Só entrando, e fica mais leve. Então, a gente fica escutando o que a Sueli falou, a gente fica escutando lá fora as experiências de todo mundo, mas eu tenho que me permitir viver a minha experiência. E eu poderia ter parado nos 2 filhos e falar que ser mãe é péssimo, que é ruim, que estraga seu corpo, que faz isso, faz aquilo. Mas eu falo aqui para você, ser mãe é maravilhoso, porque é uma experiência que ninguém consegue viver para você, é só você que vai viver. E aí, né, encerrando, né, a Simone trouxe para a gente, né, sobre a laqueadura, também é um tema muito interessante sobre live, e aqui eu quero honrar demais a vida da Simone,
Já ouvi que eu sou puxa-saco, fala que eu sou puxa-saco mesmo, porque não tem como. Porque essa mulher laqueada que parou em 2 filhos, mas está aqui gerando vidas. Quantas mulheres vai assistir essa live e vai mudar essa percepção de ser mãe, vai mudar essa percepção de engravidar? E pela sua coragem, hoje a gente está aqui levando esse conhecimento e expandindo que a vida não é só sofrer, que a vida também pode ser bonita, também pode ser vivida. E não é só sofrimento como a gente acredita. E poder ouvir nós mesmos, o nosso sentir, se permitir viver todas as fases. Né? Então, aqui é só honra pela vida da Simone e por mim escolher para participar disso também, que para mim é uma honra. Também quero falar aqui. Quero lembrar que aquela frase que a minha médica me disse um dia: gravidez não é doença. Você pode fazer tudo, né? E é gostoso a gente sentir, e sentindo o desenvolvimento da criança a cada mês, né? Sentindo o seu corpo se preparando para o parto, que a gente vai sentindo o quadril se abrindo para a criança encaixar. Os meus estavam todos encaixadinhos. E eu só não tive o prazer de ter um filho normal. Mas em momento algum, como eu disse lá atrás, eu me revoltei com isso. Na hora que você pega a criança no colo, aquela sensação mais gostosa, que teu filho está ali, né, sã e salvo na tua mão. Então, nossa, é muito bom, gente, a experiência de ser mãe. Só sendo mesmo, né? E que com medo não faz, né? No meu caso, eu queria depois eu tinha medo de ter outro, né? Queria o parto normal, não consegui, tinha medo da cesárea também. Aí eu vi que não é aquilo que todo mundo pintava. Para cada pessoa é de um jeito, né? Cada um responde de um jeito. E é isso aí. Ô, gente, nós vamos ficando por aqui. Agradecendo a você que você esteve conosco até o final, nós esperamos que sim, e que você esteja conosco no nossa próxima live. Nós vamos trazer outro tema intrigante, diferente, questionador, que vai trazer talvez conhecimento para vocês. Aqui é a nossa vida, representando a sua vida. Se você se conectou conosco, faz os seus comentários, nos chame no direct, pode perguntar, nós vamos responder. Curta e compartilhe. Faça o nosso canal crescer. Esse é o nosso trabalho a serviço da vida. Beijo, beijo, beijo. Eu te vejo na próxima edição.